Oi, 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 pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula. Espero que todos estejam muito bem. Estou com saudades. Espero que nós possamos nos ver logo. Olha lá. Primeiramente, antes da gente começar a nossa videoaula, bem rapidinho eu quero orientar vocês sobre a nossa atividade. A nossa atividade está postada e é o seguinte: tem uma imagem e 3 questões. Vocês vão analisar a imagem primeiro e, a partir dessa análise, vocês vão fazer a atividade respondendo essas 3 questões, ok? As 3 questões vão ser respondidas a partir do que vocês estão vendo naquela imagem, então vocês não precisam fazer nada além de observar. Olha a imagem, lê a questão e procura na própria imagem a resposta das mesmas. 3 questões rapidinhas, facinhas, sem dificuldade alguma, ok? Basta observar a imagem que eu coloquei lá. Então, olha só, nós vamos falar hoje sobre o maneirismo. O maneirismo ele vem do século XVI lá na Itália. É um movimento bem forte, é um movimento super fechado, pesado, muito dramático, certo? Com muitas cores escuras, sombrio, e que distorce a realidade, como a gente pode ver aqui já de primeira nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, ok? Então, a gente vai ver hoje a pintura do maneirismo. A pintura no espírito maneirista se manifesta em primeiro lugar. São as pinturas da segunda década do século XVI. É a pintura que o espírito maneirista se manifesta em primeiro lugar. São os pintores da segunda década do século XVII, que, afastados dos cânones renascentistas, criam seu novo estilo, procurando deformar uma realidade que já não os satisfaz e tentando revalorizar a arte pela arte. Composição em que uma multidão de figuras se comprime em espaços arquitetônicos reduzidos. O resultado e a formação de planos paralelos, completamente irreais e uma atmosfera de tensão permanente. Nos corpos, as formas esguias e alongadas substituem os membros bem torneados do Renascimento. Os músculos fazem agora contorções absolutamente impróprias para os seres humanos. Rostos melancólicos e misteriosos surgem entre as vestes, de um drapeado minucioso e cores brilhantes. Então, nós temos aqui uma imagem que é de um contexto, um cunho religioso. Aqui nós temos um corpo com membros bem alongados, cores brilhantes, porém, rostos bem pálidos, apáticos, como se fosse uma foto. Então, a gente não tem movimento aqui nessas obras. No maneirismo não se tem movimento, são sempre estáticos, como se eles fossem esculturas, de fato, né? Não fossem pessoas comuns nessa cena, e sim como se realmente fosse uma foto, uma fotografia sem movimento algum. A luz se detém sobre os efeitos e figuras, produzindo sombras inadmissíveis. Os verdadeiros protagonistas do quadro já não se posicionam no centro da perspectiva, mas em algum ponto da arquitetura, onde o olho atento deve não sem certa dificuldade encontrá-lo. Então, o que nós temos aqui? Dificuldade de encontrar a pessoa principal. Normalmente, em todos os outros movimentos, o personagem principal ele vem em primeiro plano com total evidência. Já no maneirismo, não, você tem que encontrar esse personagem. Por quê? Porque tem um agrupamento de pessoas, na maioria das vezes, muito grande. Então, ela meio que se perde nesses agrupamentos. Ou está acontecendo alguma coisa na cena e você não consegue perceber quem é a pessoa principal, ok? Então, essa é uma característica também muito importante do maneirismo. Depois eu trago aqui para vocês
os artistas desse movimento. Então, a gente começa aqui com o Tintoretto, que era conhecido por sua grande imaginação e por sua composição assimétrica, e por produzir grandes efeitos dramáticos nas suas obras. Falando sobre efeito dramático, dá um reparo aqui nessa primeira obra, como ela é totalmente dramática, pesada, fechada. Tem aqui pessoas já mortas, outro corpo aqui, mulheres chorando, pessoas rezando, uma arquitetura totalmente pesada, fechada, escura, certo? Depois aqui, outra arquitetura fechada e escura, muitas pessoas, um agrupamento onde você não consegue identificar quem é a principal personagem do quadro. Os dois, você não consegue ter fundo, né? Aqui ainda você tem a questão arquitetônica, como se fosse aqui um ponto de fuga, né? Para dar essa questão de dimensão. Já aqui você tem uma leve noção de que tem uma cena natural aqui atrás, certo? Então, as características dessa dramaticidade e assimetria é muito forte no movimento maneirista. As cores, como vocês podem ver, são fortes, são sólidas, porém, essas cenas são muito pesadas, ok? Olha lá, a Santa Ceia de Tintoretto. Diferente de Leonardo da Vinci, Tintoretto criou uma composição totalmente desestruturada da Santa Ceia, em que o movimento do nosso olhar segue todas as direções do quadro. A luz na cabeça de Cristo é impossível e há vários planos em que as pessoas encontram-se detalhando bem o estilo maneirista. Então, vamos lá. Quando a gente observa aqui, primeiramente, a gente tem que ver o que seria essa questão de assimetria do Tintoretto. Eu coloquei aqui um esquema de análise do olhar para a gente poder analisar melhor essa questão. Então, vendo aqui aonde minhas flechinhas elas saem, é que eu não consigo aqui chegar até a base para vocês conseguirem observar melhor. Da onde saem as minhas setas é da onde vem o olhar de quem observa. Então, se eu tivesse nessa taberna, aonde seria a posição da minha pessoa é da onde está saindo aqui as minhas setinhas, ok? Então, eu consigo olhar para cima, olhar para o lado e olhar para o outro lado. Como que eu sei que se eu estivesse nesse lugar, eu estaria aqui? Por causa do tamanho do personagem. Olha em relação esse personagem com todos os outros. Nenhum é do tamanho dele. Então, a gente vai pelaquela regra. O que for maior está mais perto e o que for menor está mais longe. Entenderam? Então, como ele é o maior, eu vou estar aqui. O meu olhar, ele é de cima para baixo. Não teria como uma pessoa ter uma estatura normal e as pessoas ainda assim serem tão pequenas, mesmo que esse seja o maior da minha imagem, ele ainda é muito pequeno para eu estar do tamanho dele na hora de observar. Então, eu estou olhando de cima para baixo. E olha que interessante, eu consigo olhar como o artista, ele manipula o olhar do seu público. Como que ele manipula? Ele colocou uma mesa aqui nesse canto, então o meu olho ele é puxado para cá e aqui ele vai do escuro, ele vai clareando. Quando chega aqui, tem os nossos anjos aqui no teto. Isso faz então o meu olhar vir para cá. Quando o meu olhar vem para cá, ele desce aqui. Por quê? Porque entre o anjo e essa parte aqui tem escuridão. Então, isso daqui me chama atenção, esse personagem, por ele ser mais claro no meio do escuro. Então, o meu olho, ele fica girando e fica observando tudo isso a todo momento. Isso é claro, inconsciente. Tudo bem? Então, olha só.
Quando a gente vê isso daqui, a gente tem uma noção de perspectiva. Por que a gente tem uma noção de perspectiva? Porque ele consegue dar toda essa profundidade e aqui nós temos a nossa linha do horizonte. O que seria a nossa linha do horizonte? É a linha do chão, ok? É a nossa linha do chão. Então, é assimétrico por quê? Porque não está no meio. O meu olhar, o meu ponto de fuga, ele não está no meio. A minha profundidade não está sendo projetada no meio. Eu não tenho a mesma dimensão do lado esquerdo para o lado direito. Por isso que Tintoretto ele é considerado um artista que faz as dimensões assimétricas. Como que eu vou trazer mais forte isso para vocês entenderem? Eu trouxe Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Como que é aqui? Olha só. Nós temos o nosso personagem principal, que é evidente. Já no do Tintoretto a gente sabe porque tem uma luz aqui na cabeça de Jesus Cristo, certo? Que ilumina ele e chama atenção. Mas aqui a gente já sabe do que é que se trata. Então aqui a gente já procura o nosso personagem principal e ele já está na nossa cara. Você não precisa perder tempo procurando, se perguntando quem é o personagem principal. Então aqui nós temos nosso personagem principal. Aqui nós temos para onde vai o nosso olhar. Aqui nós temos o nosso olhar em questão de profundidade. Se vocês observarem, por que aqui é simétrico? É simétrico porque o que eu tenho de espaço e de pessoas aqui, eu tenho aqui. Nós temos 3 pessoas aqui e nós temos 3 pessoas aqui. Nós temos uma porta aqui, nós temos uma porta aqui. Então, é totalmente simétrico. Geometricamente calculado para ser perfeito. O nosso ponto de luz está exatamente na cabeça e emoldurando o nosso personagem principal. A linha do horizonte também está bem na cabeça do nosso personagem principal. Então, tudo isso faz com que seja harmônico, que seja fácil o entendimento. Entendem? Você olha e você já sabe do que é que se trata, você já sabe o que é que está acontecendo, você não fica perdendo tempo observando e tentando descobrir do que é que as pessoas estão falando, o que é que elas estão fazendo, por que está aquela bagunça, aquela muvuca toda. Aqui não, aqui é nítido. Essa é a diferença entre assimetria e simetria na hora de você analisar uma obra. Depois nós temos aqui o El Greco. El Greco fundiu as formas iconográficas bizantinas com o desenho e o colorido da pintura veneziana e a religiosidade espanhola. As pinturas do El Greco se caracterizam por cores fortes e pinturas alongadas. O claro e o escuro encontra-se no preto das roupas. Então, novamente aqui, vocês podem observar, tirando a imagem do meio, as outras duas é um agrupamento total de pessoas. Você não tem fundo, você não tem noção de onde é que essas pessoas estão. No caso aqui, nenhuma das 3. Mas por aglomeração, as duas da ponta, você não consegue perceber aonde é que elas estão, porque não tem nenhuma outra dica, não tem nenhuma forma de você saber aonde elas estão, porque não tem fundo, não tem plano. Porém, tem muita profundidade. Não é engraçado? Tem muita profundidade, mas você não consegue ter um campo de visão. Olha lá, aqui nós temos um agrupamento bem grande de pessoas. Aqui, Jesus Cristo de novo, todos eles figuras religiosas. Mas aqui nós temos esse agrupamento bem grande de pessoas, de novo, pessoas estáticas, bem dramático, bem pesado. Aqui não tem cores tão escuras, mas continua sendo um quadro bem pesado. Aqui nós temos um fundo totalmente escuro, um personagem totalmente paralisado, estático. E aqui nós temos
a pintura que já ressalto para vocês, que é a pintura que eu coloquei nas atividades, ok? Essa pintura, ela tem duas dimensões. Vamos lá, então. Qual seria a dimensão dela? A de cima e a de baixo. A de cima, celestial, a de baixo, terrestre. E o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo o enterro do Conde de Orgaz. O Conde de Orgaz, ele foi uma pessoa muito generosa para a época, uma pessoa muito religiosa, e conta a história de que quando ele morreu, ele teve a visão de São Estevão e São Agostinho, que no caso são os dois que estão aqui com ele, aqui São Estevão e aqui São Agostinho, certo? Então, os dois estão aqui no enterro do conde e logo aqui em cima nós temos a figura de Maria, Jesus e João Batista. No caso aqui, nos estudos, João Batista ele está rogando a Jesus pela alma do conde que acaba de falecer. Então, eles estão esperando a subida da alma do conde, no caso aqui do nosso quadro. O que nós podemos observar? Muita imagem, uma sobreposta à outra, cores bem escuras, formas bem distorcidas. Os corpos, tanto de Jesus Cristo quanto de João Batista, têm os membros bem alongados. Aqui, um emaranhado de gente que você não consegue perceber de onde eles estão indo, para onde eles vão, o que é que eles estão fazendo. E tudo isso dividido por uma linha de cabeças. Até aqui eu vou contar para vocês uma curiosidade. Essa daqui é a cabeça do nosso pintor. Ele se fez observando o próprio desenho, a própria obra, certo? Então, toda essa movimentação que está acontecendo aqui, muita gente, aglomeração, cores escuras, desenhos retorcidos, corpos distorcidos, anatomicamente impossíveis, mas tudo isso com a característica muito forte do nosso maneirismo, certo? Todas essas obras são, como eu disse, pesadas, dramáticas, com temas religiosos, porém que não traz aquela sensação de paz que deveria trazer, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês consigam fazer tranquilamente a nossa atividade. Está bem fácil, bem tranquilo, ok? E a gente vai se falando nas nossas próximas videoaulas, ok? Até mais, um grande beijo para todos. Tchau, tchau!